Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponto de hoje vamos falar sobre a implantação do compliance nas prefeituras do estado. O Ministério Público de Minas Gerais promoveu em julho uma palestra sobre o tema na Câmara Municipal de Itabirito. Participa do programa, de forma remota, Celina Rodrigues da Cunha Oliveira, procuradora jurídica consultiva da Prefeitura de Itabirito. E os nossos convidados no estúdio são o promotor de justiça de Itabirito, Humberto de Almeida Biso, e Daniela de Mello Orlandi, controladora geral da Prefeitura de Itabirito. Eu agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui na TVMP. Doutor Humberto, o MPMG promoveu em Itabirito a palestra Compliance e Sistema de Integridade na Administração Pública e o senhor foi o palestrante. Como foi o evento e também como é que foi a receptividade? Ok. O evento, primeiro, não foi nem o primeiro evento, tá? Esse é um processo que já vem há um tempo e na Câmara mesmo foi o segundo já evento. E foi um evento misto, foi um evento que contou com os vereadores, contou com a população, com servidores, transmitido, né, no canal da Câmara, e também com o prefeito, o pessoal da prefeitura. Então, tive que usar as três linguagens, vamos dizer, distintas, mostrando para o legislativo, o papel dele nisso, o prefeito, e para a população, sob um ponto de vista distinto, sob uma didática diferente. E o mais importante é colocar isso na pauta não só da população, que eu acho que os benefícios são óbvios, né? Mas na pauta também do administrador, do ponto de vista dele também. Afinal, isso engessa, não engessa? O que isso traz de bom para ele? O que isso pode tornar mais leve? Inclusive, um gestor que se propõe a um trabalho honesto e que não quer, de repente, problemas derivados de uma estrutura agigantada, multiforme, e que não tem ali um profissionalismo, um controle adequado, e depois esse administrador venha responder por isso. Então, como que ele consegue organizar? O sistema de compliance na Prefeitura de Itabirito tem como base a experiência bem-sucedida de Uberlândia? Na verdade, quando comecei lá em Itabirito com essa ideia, né, a Prefeitura, nós temos seminários com várias pessoas, inclusive o ouvidor-geral do Estado, na época, que foi da Anastasia, o professor lá da FMG, lá, o diretor lá da... Então, assim, nós fizemos vários seminários e tal. O Uberlândia foi mais um case, mais um ponto de partida, tá? Mas não necessariamente, não dá para pegar um modelo. O modelo é plástico, você tem que entender a administração local, a estrutura, o orçamento da cidade, tudo isso é preciso e depois trabalhar o convencimento. E quais são os benefícios, então? Quais são as vantagens do compliance para o gestor? Bom, especificamente para o gestor, né? Estamos falando do gestor. O grande benefício é a profissionalização da gestão e, veja bem, nós temos, na Itália, na Europa, a grande questão da corrupção ela é geralmente ligada, conectada à questão da falta de organização, à questão da ineficiência funcional, sobreposição de funções e embaralhamento. Então, o artigo 3, parágrafo 2º do Código Penal, vamos falar de Código Penal, porque o Código Penal é bem garantista, bem restritivo, né? Então, o Código Penal fala que o gestor ele tem o quê? Dever de proteção e cuidado, correto? Então, ele pode responder a título de dolo eventual por uma omissão, né, na tomada de uma providência. Então, imagina uma empresa, vamos ter bem didático, vai ficar fácil. Imagina uma empresa, você está numa empresa aérea. O que você espera ali se o avião tiver um problema? Você tem um controle, nada mais é um órgão que faz um compliance, um controle, e um órgão que pode falar, esse avião não vai voar, mesmo que dê prejuízo à empresa. E isso é uma garantia tanto para os passageiros, que seja a população, como para o presidente da empresa, porque ele vai falar, poxa, mas vem cá, eu fiz um sistema independente, estruturado, como que você nessa cadeia de responsabilidade está imputando a mim? É objetivo, então, a responsabilidade? Então, isso para o gestor que se propõe a fazer um trabalho sério e honesto e se dedicar aí à questão político-partidária, às atividades de programação política e tudo mais, é muito bom porque dá essa tranquilidade. Celina, e as vantagens, então, para a população, quais são? Bom, uma gestão eficiente, com bons resultados para os cidadãos, requer ética no trabalho realizado
responsabilidade no uso dos recursos públicos, otimização dos processos para que não haja morosidade e diálogo transparente entre os cidadãos. Então, existem muitas vantagens nesse sentido, tanto para o gestor quanto para o cidadão. Por exemplo, a melhoria no atendimento ao público, otimização dos processos internos, prevenção e combate à corrupção e fraude, que eu entendo que é um dos mais importantes, e muito mais vantagem, criação de parceria duradoura e transparente, porque, na verdade, Cris, não adianta criar parcerias que elas sejam passageiras, elas terão que ser duradouras e transparentes, e que o cidadão tenha conhecimento dessas parcerias que foram criadas. Maior credibilidade também junto à sociedade, porque, na verdade, o cidadão hoje está muito descrente com a gestão pública. Então, nós temos que criar essa credibilidade e consolidação de uma imagem positiva do agente público. O agente público ele tem uma imagem péssima junto ao cidadão. Então, as vantagens são muito grandes, são várias e várias vantagens. Nelly, como é que está sendo estruturado o programa anticorrupção depois da reforma administrativa em Itabirito? O programa ele já foi iniciado desde o início da gestão, né? Desde quando essa gestão assumiu, junto com o doutor Humberto, a gente já vem trabalhando compliance na prefeitura. Mas é um processo a cada dia, né? A cada dia é uma nova implementação e a gente estava realmente, como você citou, a reforma, estávamos aguardando a reforma para que pudéssemos ter uma estrutura organizacional mais adequada para que pudéssemos dar sequência no compliance. Mas, como a doutora Celina falou, um dos maiores desafios que eu vejo na implementação de um programa de integridade, de compliance, é a criação da cultura. É manter uma cultura de integridade. Porque né, tem o pai da administração, Peter Drucker, ele já fala, a cultura devora a estratégia no café da manhã. A gente pode ter todo um programa bonito no papel, se a gente não tiver dentro da organização uma cultura de integridade, é difícil seguir. Então, o que eu penso de maior desafio de trabalho para que a estruturação que já vem sendo feita, já vem sendo trabalhada, possa lograr êxito, é trabalhar a cultura de integridade na organização. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos saber se as prefeituras mineiras estão preparadas para implantar os programas de compliance. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje discute o compliance na gestão dos municípios. Doutor Humberto, o senhor acompanhou de perto, né, a implantação do compliance em 2019 na Prefeitura de Itabirito. Quais são as ações e resultados positivos que já podem ser vistos? Resultados práticos já, né? Resultados já dados. Bom, o resultado desborda, inclusive, da questão da prefeitura, né? Para eu participar do GAT, do PRA também, do CAUPP, do Ministério Público de Minas Gerais, e cooperar em várias comarcas. Por exemplo, em Ouro Preto, já fiz um TAC lá mesmo, né? Junto com o promotor natural lá, para implementação no Legislativo de Ouro Preto. Vai ver que a coisa vai... Né? Em algumas ações, em outras cidades, já coloca como uma vamos dizer, para fazer um acordo, também essa cláusula de compliance e tal, de colocar essa cultura. E em Itabirito, a Câmara Municipal também, inclusive um concurso para servidor efetivo no cargo de controlador
geral. E a prefeitura ampliou enormemente com essa reforma a estrutura do compliance, da controladoria, vamos dizer, né, que não é só a controladoria que faz, mas tem que ter um órgão independente, um órgão autônomo, estruturado, e o mais, institucionalizar. Né? É um trabalho pronto, acabado? Não, ainda falta muito, entendo que dá para avançar bastante, mas tem que ser de forma gradativa, né? O mineiro fazendo ali de forma gradativa e tal, a gente vai conversando, né? Porque não adianta querer, e até porque não é acabado, né? É uma obra que vai sempre sendo feita. Então, a institucionalização, acho que é um grande resultado colocar através de lei que seja uma política de Estado e não pessoal deste ou daquele gestor. Eu acho que isso aí que é muito importante. Celina, as prefeituras estão preparadas para implantar os programas de compliance, as prefeituras em geral? Bom, Cris, se estão preparadas, eu vou dizer para você que, sinceramente, não sei, mas que já deviam estar preparadas para a implantação desse programa. E vejo como uma certa dificuldade no sentido de que quem está na sua zona de conforto, né, ela não quer sair, principalmente o servidor público nesse sentido. Então, primeira coisa a se fazer é trabalhar o servidor no sentido de que precisamos implantar esse programa e que para ele, como para o cidadão, muito mais lhe dá uma segurança jurídica para que ele possa agir. Então, implantar o programa não é só chegar, como a Daniela disse aí, vou implantar e pronto. Não, a primeira coisa que você tem que começar é conscientizar da necessidade da implantação deste programa e que este programa de transparência, de integridade, ele é tanto para o servidor importante quanto para o cidadão. E enfrenta, sim, os servidores, principalmente, nem todos estão preparados para a implantação deste programa. Então, aqui na Prefeitura de Itabirito, a primeira coisa que a gente começou a trabalhar foi no sentido de mostrar para eles a necessidade. Fizemos já 2 simpósios, cursos, para que eles entendam essa necessidade. Inclusive, a questão de necessidade, por exemplo, de fiscalização eficaz no contrato, na prestação de serviço, de gerir os contratos corretamente, onde nós elaboramos decretos, mas não é só elaborar e deixar, elaborar, sentar, mostrar para eles a necessidade de que seja colocado em prática. Hoje eu vejo que a nossa prefeitura ela já está bem preparada para este programa, que já foi implantado, mas a gente ainda precisa avançar muito. Então, eu entendo que não é fácil, mas as prefeituras terão que implantar isso. Quem não implantou tem que implantar, porque o cidadão cobra dos gestores, cobra dos servidores, que este programa seja implantado, que este programa seja implantado e, além dele ser implantado, que ele seja colocado em prática. Né? Não adianta só implantar e dizer, olha, eu tenho um programa, eu tenho um decreto, eu tenho uma lei, a estrutura administrativa do município me dá condição para isso, mas ele não seja colocado em prática, que ele não seja eficaz e eficiente. Então, Ok, já é uma prefeitura. Questão da prefeitura. A prefeitura menor, ela tem mais facilidade de trabalhar essa conscientização. Mas não quer dizer que a prefeitura de médio e grande porte também não faça, tem que ser feito. Não é mais, uma situação mais complicada, porque a primeira coisa, eu já repetindo, é conscientizar o servidor da necessidade deste programa. Doutor Humberto, quais são as ações do MP para ajudar a implantar os sistemas de compliance nas prefeituras mineiras? Bom, eu acho que o sistema de compliance, a gente tem que ver, primeiro existe a questão da cultura, a integridade e tudo mais, mas a gente tem que batalhar também ao gestor. O gestor acha que o compliance engessa. O controlador, por exemplo, independente, ele pode engessar o gestor. Não acontece isso. Primeiro que o gestor não é obrigado a seguir a posição do controlador, tá?
Segundo, o controlador dá aquela segurança que eu falei, o gestor, nas questões das omissões impróprias, né? Nas responsabilidades ali derivadas da desorganização provocada ou desorganização paralela e tudo mais, dá uma tranquilidade para ele nesse sentido. Ele fez tudo o que tinha que fazer e tal. Agora, o que tem que ter é um controle independente, estruturado. Aí pega-se uma cidade pequena, eu trabalhei em várias cidades pequenas, com 20 e tantos anos de carreira. Então, assim, uma cidade pequena, como que ela vai fazer para estruturar? Bom, uma controladoria, por exemplo, né? Porque tem que ter o órgão, né? Que além da cultura ali, tem que ter o órgão que vai no gestor mesmo, nos contratos, nos secretários. E quem que pode, né, denunciar esses casos e controlar efetivamente ali nesses casos. Então, precisa desse órgão. Esse órgão pode ser estruturado de várias maneiras. Precisa ser caro? Não necessariamente, porque você pode fazer tanto por concurso, pode fazer até, nós começamos em Itabirito com uma hipótese de eleição indireta, por exemplo, coloca lá por lei os requisitos do controlador, mandato. Isso foi interessante, que a gente começou isso antes, aí depois na campanha presidencial, vi uma matéria, não sei se foi na Folha ou no Globo, falando que seria bom que o compliance tivesse, que o controlador tivesse mandato, e que não coincidente com o presidente, com o executivo e tal. E já é o que a gente tinha proposto lá em Itabirito, antes, né, e que está sempre aí na mesa. Mas isso é para o controlador geral, né? Então você tem que ter uma estrutura, ele não teria mandato coincidente, seria, por exemplo, aí a imaginação, OAB, representantes de classe, sindicatos, servidores, para eleger dentro de alguém que é elegível ali, que tem aquelas características, né? Aquilo dali, dentro desse bojo aí, alguém que vai exercer a função durante aquele mandato, ele tem as garantias de independência, inclusive para ir contra, de repente, assim, para denunciar um prejuízo, por exemplo, de um secretário, alguma coisa, né, alertando o gestor sobre algo que está ocorrendo, porque quem assina é ele que é o gestor, e depois ele pode responder. Então, ele é uma amiga, assim, um braço direito, e tira esse peso, inclusive, do gestor. Ele fala, não, o controlador, independente e tal, né? Aquela questão, às vezes, é política. Bom, então, assim, interessante ele ter independência e não ter só uma mesinha. O que ele pode fazer na cidade do interior? Não tem como dar uma estrutura para ele? Então, o que faz? Ele pode requisitar servidores de outros órgãos para investigações específicas, simples. Vamos falar disso mais com detalhes no próximo bloco. É rápido. Estamos de volta e hoje falando sobre a importância do compliance nos municípios mineiros. Daniela, é preciso capacitar e treinar os servidores à frente desses programas, né? Com certeza. É fundamental. Capacitação, treinamento é o que vai fazer a engrenagem rodar, né? Porque o servidor sem capacitação é impossível dar sequência num programa de integridade, num programa de compliance. E a gente lá da prefeitura, a gente tem investido bastante em capacitação. Tivemos recentemente várias capacitações de fiscais, gestores de contrato. A equipe da controladoria está sempre em constante capacitação. A controladoria de Itabirito, ela também faz parte de um conselho, né, do CONAS, o Conselho Nacional de Controladores, e esse conselho, o tempo inteiro, ele disponibiliza capacitações para a equipe. Então, sem dúvida, a capacitação é a mola mestra para que a gente consiga avançar. E vocês têm parceiros para fazer essa capacitação? Temos. Além da própria capacitação que a prefeitura mesmo, que ela organiza, né? A gente fez a adesão também ao Time Brasil, que é um programa da CGU, que é Transparência e Integridade dos Municípios e Estados. E o Time Brasil, ele disponibiliza para a gente várias capacitações. Já tivemos capacitações sobre PAR, sobre PAD, gestão de riscos. Existe um portfólio, né?
com essa transição de governo, agora já está voltando, reestruturando, mas a gente tem, além de ter o CONASSE, a própria prefeitura investe muito em capacitação para os servidores, e a gente também tem essa parceria com o time Brasil da CGU. E é possível usar os servidores de outros órgãos da prefeitura para instrução? Com certeza. A Prefeitura de Itabirito, inclusive, tem um programa interno de capacitação que é promovido por próprios servidores. Existe uma espécie de escola, eu não estou me recordando o nome aqui agora, mas os servidores que têm uma certa expertise em algum assunto capacita outros servidores. Doutor Humberto, quais são assim, as maiores dificuldades enfrentadas em Itabirito para fortalecer a cultura da ética no setor público? Bom, eu acho que, primeiramente, institucionalizar o programa, tratar um programa de Estado. Segundo, tem que funcionar para todo o alto escalão, principalmente mandatos, e que a controladoria, e aí que é o receio, não possa assumir um papel de forma político-partidária, querer aparecer, vamos dizer assim, na frente do gestor, como, por exemplo, um trampolim. Por isso que é necessário assegurar bem, Daniela é servidora efetiva, inclusive, então, assim, é necessário assegurar bem que a controladoria tenha aquele seu papel, né, voltado para o bem do município e tenha independência para agir. A grande questão é o gestor verificar essa vantagem para ele, porque tudo depende do projeto de iniciativa do chefe do executivo. Isso não sai do legislativo. Eu acho que é importante também respeitar as particularidades de cada município, né? Porque cada programa vai ser diferente em cada município. Vai, completamente. Sim, totalmente. Não há uma regra básica, né? Não existe uma regra básica. Cada município tem uma maneira de gerir seus recursos, tem uma maneira de lidar com certas políticas públicas que então não tem como pegar um modelo pré-estabelecido e implementar. É preciso, o programa de compliance ele é construído. Ele é construído de acordo com a dinâmica da prefeitura, com o tipo de política pública que o plano de governo estabelece, e assim é construído o programa de compliance. E vocês percebem algum tipo de resistência aos programas ou não? Olha, tem que estar sempre falando disso, principalmente dos servidores. Eu não vejo muita resistência em geral, porque o servidor, inclusive, gente, o servidor já tem o estatuto do servidor, o servidor tem tanto dever, né? Então, assim, mas eu vejo assim, na ordem do dia, da questão política, se o controlador de repente vai travar a administração, a gestão, se quer implementar uma questão muito pessoal na própria questão da controladoria. Então, isso de forma geral que eu falo, né, dificuldade. Então, isso, a gente vai vencendo isso com conversa, com diálogo, né, aproveitando, né, esses momentos, e o gestor vai e apresenta aí projetos que vão institucionar. Hoje, os vereadores de Itabirito, todos, inclusive, falam de... Agora, não gente... Falta ainda, talvez, uma divulgação maior, um conhecimento maior. Né? Eu posso falar, é o que eu já tinha falado de cultura. Sim. Isso que o doutor Humberto fala é verdade, assim, e eu acredito muito que o tom vem do topo. É a alta administração que tem que estar ali o tempo inteiro dando tom para que os servidores sigam naquela linha. Eu gostaria de dar um exemplo de uma situação que eu presenciei e que eu achei muito interessante. Fui um evento em Belo Horizonte e o evento, a bebida ficava disponível e tinha um QR Code e as pessoas serviam da bebida e faziam o QR Code do Pix. Não tinha ali um barman, não tinha um caixa, nada. Mas por quê? O evento, o que o evento queria, além de ser um evento de música, um evento cultural, ele queria mostrar para as pessoas que eles acreditavam nas pessoas.
acreditavam na ética daquelas pessoas. E aí o apresentador, antes do programa, ele falava as regras, que aí está aí o compliance, né? A regra é posta, ele falava as regras, a bebida pode ser servida, existe o QR Code e vocês precisam pagar a sua bebida. E aí ele fala, e também aí o que eu acho interessante, ele mensura os resultados, ele faz uma análise. Ele fala, no último evento ainda tivemos uma diferença no caixa, mas essa diferença vem diminuindo a cada evento. Então, é acreditar, é ter as regras postas. Educação, acreditar nas pessoas, dar a chance de que elas acreditem e que tenha o topo, venha com o tom, mostrando sempre ali a integridade, que a gente que olhe para o controlador, que olhe para o procurador, que olhe para o prefeito e veja ali, veja que ele respira integridade, que então o de baixo, os servidores, eles vão seguir. Esse é o que eu acredito e é o que eu vejo assim, de experiência na vivência no dia a dia enquanto controle. Eu agradeço muito a presença de vocês, foi um prazer recebê-los e eu agradeço também a sua companhia. A gente se vê em breve.